olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Microsoft Office Word, tá bom? O editor de textos aí completo da Microsoft. Então vamos lá. O que é o Office, né? O Microsoft Office Word, na verdade. O Microsoft Office Word 2019 é o editor de texto completo do pacote Office oferecido pela Microsoft. Ele é um software proprietário, ou seja, ele é de propriedade da Microsoft. O código dele é fechado, a gente não consegue fazer alterações no código-fonte do produto, adicionar novas funções através do código, tá? Nem excluir nada. E ele possui algumas funcionalidades novas com relação às suas versões anteriores, principalmente se tratando do Word 2010, tá? Tem várias funções novas, várias coisas que a gente pode fazer que a gente não conseguia fazer no 2010 aí, beleza? Primeira vista aí, ó, quando a gente abre o Word, a gente vai cair aqui nesse documentos recentes, tá? Ele dá uma visão pra gente de documentos que foram recentemente abertos, ele deixa a gente fazer novos documentos também, né? Ele tem uma coisa interessante que ele deixa a gente pegar modelos online, né? Então a gente consegue buscar por modelos aí na internet de acordo com o que a gente quer. Ah, eu quero um convite, quero um folder, quero um panfleto diferente, né? Você consegue fazer aí de acordo com os modelos que ele dá online para você, né? Isso é bem interessante, ajuda a gente no design dos nossos documentos, né? A primeira guia, depois daquela tela de boas-vindas, né? A nossa guia arquivo. Na guia arquivo a gente tem todas as opções de criar novo documento, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, né? Ver as opções de conta e assim vai. Aqui no Recentes, ele faz a mesma opção ali da minha tela de boas-vindas, né? Aqui já no cantinho ele mostra as opções recentes. Deixa eu ativar minha canetinha aqui para mostrar para vocês. Canetinha não, né? Apontador, senão a canetinha ela deixa o risquinho aí. Vamos lá. Aqui no Recentes, né? E aqui também, ó. Se eu deixar no Recentes, ó, aqui no Abrir, ele já me dá as opções aí de recentes. Ele deixa abrir documentos lá do OneDrive, deste computador, ou posso procurar em algum outro local aí, certo? Também, ó, no Informações é legal que ele deixa, ó, proteger o documento, né? Ele deixa inspecionar o documento antes de publicar para ver se tem alguma propriedade de autor, algum erro aí de ortografia, de gramática, tá? Então é bem interessante a gente ter essas informações do nosso documento, principalmente essa parte de proteção, tá? Onde a gente consegue proteger ele inteiro aí através de uma senha. Depois, a primeira página que vai dar a opção para edição da nosso documento, né? A nossa página fala do nosso documento, da página, porque é uma folha, né? O Word é uma folha ali em branco que espera com que a gente faça algum documento de texto, tá? Então, essa página inicial é o nosso ponto de partida do Word. Através dela, nós encontramos as principais e mais comuns funções para criarmos documentos de texto de maneira rápida e prática, né? É o jogo rápido ali. Ah, quero fazer um texto só mudando de cor, sem precisar ficar inserindo muitas coisas, eu consigo fazer ali, né? Então aqui, ó, essa é a minha página inicial, né? Composta aí dos grupos de área de transferência, fonte, parágrafo, estilos prontos, ó, que a gente pode fazer estilos de texto, tá? Não é estilo do documento todo, é estilo do texto selecionado. E a edição aí, onde a gente pode localizar, substituir e selecionar, tá? Vamos fazer um por um aí dos grupos, tá? Dentro da página inicial. O primeiro, ó, área de transferência. Eu coloquei para vocês já as opções juntamente com a tecla de atalho correspondente, né? Por exemplo, da área de transferência, o colar, Ctrl V, cola um conteúdo que você copiou aí para da área de transferência, tá? Ctrl V ele é universal, né? Tudo que a gente apertar Ctrl V é colar. Recortar, Ctrl X também é universal. Recortar ele move de um local para o outro, tá? Tira de um lugar e manda para o outro. O copiar, Ctrl C, né? Ele mantém no lugar e faz uma cópia no outro, duplica, né? E o pincel de formatação, Ctrl Shift C. Ele só copia a formatação, ele não copia o texto, nada, ele copia o jeito que está apresentado. Né? Por exemplo, ele copia a cor, ele copia o tipo de fonte, o tamanho da fonte, está em negrito, itálico, né? E joga para outro local. Você, achei legal essa formatação aqui, mas não sei certinho. Pode usar o pincel de formatação, copia ela lá e você consegue colar essa formatação em outro texto, tá? Então, ó, Ctrl Shift C, copiar formatação. Depois, dentro do grupo fonte, que é esse grupo aqui, a gente tem as opções de formatar o tipo de fonte, né? O tipo de letra. A gente contém a lista de fontes, né? A primeira aqui, que ela vai dar a minha lista, né? Calibre, Times New Roman, que é o tipo de fonte. A lista com o tamanho das fontes, né? 11, 20 e tal, vai até o 96 lá, se eu não me engano.
O Azinho com a setinha para cima é o aumentar tamanho da fonte, ó, tecla de atalho, Ctrl Shift mais o sinal de maior, tá? Tô aumentando. Diminuir o tamanho da fonte, Ctrl Shift e o sinal do menor, tá? Tô diminuindo, né? Aqui é Ctrl mais Shift mais o sinalzinho de menor, não é que você tem que apertar o mais não, tá? É que é a tecla Ctrl junto com a tecla Shift, junto com a tecla do menor, tá bom? Maiúsculas e minúsculas, que é o azão, azinho com a setinha para baixo, ó. Ctrl Shift F3. Já vi questões perguntando sobre essa tecla de atalho aqui do Word, tá? Ele alterna entre maiúscula, minúscula, deixa só minúscula, só maiúscula, né? Deixa uma de cada jeito aí, tá bom? A gente consegue fazer várias opções aí. O A com uma borrachinha, limpar formatação, que é o Ctrl mais a barra de espaço. Ó, o Word, ele tem algumas coisas que são interessantes, algumas teclas de atalho, que elas são interessantes porque lembra que eu falei lá quando a gente estava conversando sobre teclas de atalho do Windows, que geralmente a letra da tecla de atalho, ela vai tentar se correlacionar com a primeira letra de alguma palavra do inglês. Aqui no Word, por ele não ser um software de sistema, né, que ele não faz a comunicação de máquina e usuário, ele é um software de aplicativo, ele deixa eu criar algum tipo de documento, né? Ele permite, então, na sua tradução, com que a sua letra que ele faça da tecla de atalho se correlacione com alguma palavra do português, né? Por exemplo, ó, que a gente começa com elas, ó. O Ctrl N, né? Não é de Ctrl novo, tá? O Ctrl N é de aplicar negrito ao texto selecionado. O itálico, Ctrl I de itálico. Ctrl S não é de salvar, tá? Salvar é Ctrl B, né? Porque o de abrir é o A, dentro do arquivo aqui, né? A gente tem abrir, é o A. Embaixo do abrir tem o salvar, daí fala, opa, A, B, né? Então ficou A de abrir e o B ali é salvar, tá? Porque já usou o Ctrl S aqui no sublinhado, tá? Então o Szinho aqui, sublinhado, Ctrl S, sublinha o texto. A gente pode também escolher o tipo de linha e a cor do sublinhado aí, tá? Taxado não tem tecla de atalho, ele risca o texto, né? Lá com um exemplo dele, ele fica um textinho riscado assim. Subscrito é uma letra menor, tá? Bem pequena, só que ela fica abaixo da linha do texto, é o Ctrl mais o igual, né? Sobrescrito, aí ele fica letras bem pequenininhas acima da linha do texto, né? Que é quando a gente utiliza lá para o elevado, aqui é quando a gente utiliza lá na matemática para o log, né? Que a gente coloca lá a potência dele, a base dele. E aqui a gente coloca elevado a algum número, certo? Ó, lembrei da matemática, legal, né? Sobrescrito é o Ctrl e a tecla mais. Não é o Ctrl mais duas vezes, não. É o Ctrl e a tecla mais uma vez só, tá? Esse A vazio aqui só com contorno, efeitos de texto e tipografia. O AB com um risquinho embaixo dele, uma canetinha com risco, é o realce, tá? A gente chama também de marca-texto. É diferente lá do Excel, que o Excel ele é preenchimento da célula, tá? É um baldezinho com uma tinta e aqui é uma canetinha. Então é só como se fosse um marca-texto mesmo, você escolhe a cor. E o A com o risquinho embaixo é a cor da fonte. Ele muda a cor da fonte aí, beleza? Então a gente passou por todos os botões aí do grupo fonte, tá? Por que eu passei por cada um deles? Geralmente questões de Word eles pegam isso daqui, tá? Eles não falam, para fazer isso, aquilo, né? Eles geralmente não pegam isso. Até porque as coisas do dia a dia eles não vão muito trabalhar com a gente aí. Eles querem diferenciar mesmo para tentar derrubar um pouco aí, certo? Então eles pegam, qual que é a tecla de atalho do subscrito? O que esse botão faz? Qual é o nome desse botão, né? Em que grupo que está esse botão? Tá? Então fiquem atentos aí que a gente tem que ir, infelizmente, na decoreba aí no Word, tá? Tudo bem que não vamos tanto na decoreba assim para armazenar durante a resolução da prova, né? A gente vai aprender mesmo na hora da resolução do exercício, né? Então nos exercícios aí a gente consegue fixar bem. Informática é sempre assim, quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica, tá bom? Melhor a gente fixa aí com a matéria exata, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, beleza? Agora a gente vai lá para o grupo parágrafo, tá? O grupo parágrafo, ele tem os alinhamentos de parágrafo, marcadores e outros recursos que vão ser aplicados ao parágrafo selecionado, tá? Ali no fonte é ao texto selecionado. Aqui já é ao parágrafo todo, tá? Marcadores, ó, ele inicia uma lista com marcadores, aqui tem os pontinhos, você pode escolher entre tiquezinho, losango, tem várias coisas, tá? Numeração, aí ao invés de ser os marcadores com os pontinhos, ele faz do 1, 2, 3, tá?
lista de vários níveis. Aí ele coloca o 1, aí depois o outro aqui embaixo no nível 2, o outro aqui no outro nível 3, tá? Ele vai fazendo recuos aí. Diminuir o recuo do parágrafo, né? É a setinha para esquerda. Aumentar recuo, setinha para direita, tá? Então, ó, aumenta o recuo do parágrafo lá para o final da linha. Diminua o recuo do parágrafo, né? Tô indo lá pro início da minha linha, tá? Início, fim, certo? Classificar, coloca o texto selecionado em ordem alfabética ou classifica dados numéricos. Esse aqui, ó, mostrar tudo, que ele exibe as marcas de parágrafo, é o CTRL mais asterisco. Asterisco, geralmente no computador, no nosso sistema, ele entende como um caractere coringa, né? É um coringa para tudo, né? Lembra que a gente viu na pesquisa do Google lá, que ele é um coringa para pesquisar tudo relativo àquele texto, né? Então, ó, o asterisco ele sempre é como se fosse um coringa, é tudo. Então ele vai exibir todas as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação que por padrão são ocultos aí, beleza? E o alinhamento, ó, que são esses daqui, né? A gente tem um alinhamento à esquerda, aí ó, não tem a correlação com a palavra no português, né? Que é Ctrl Q, né? Centralizar, Ctrl E, alinhar texto à direita, Ctrl G, o justificar tem, ó, que é o Ctrl J, tá? J de justificar aí, beleza? Ele ocupa o tamanho inteiro, tanto à esquerda quanto à direita da linha, tá? Ele tenta preencher a linha inteira para não ficar aqueles caminhos de rato, assim. A professora da primeira série que falava, ó, seu texto tem muito caminho de rato, que eu fico o final dele sem acabar, né? Porque o Matheus aqui tinha preguiça de hora que acabasse o texto, colocar lá o tracinho para separar lá embaixo a sílaba, né? Não, ele ia até, não vai caber a palavra, eu já pulava lá embaixo, aí ficava um texto feio, ela falava, ruim de ler, tá? Espaçamento de linha e parágrafo, a setinha de um parágrafo para cima e para baixo, tá? A gente pode especificar o espaçamento entre as linhas ou parágrafo do texto. Latinha de tinta com um risquinho embaixo, sombreamento, muda a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionada. E a bordas, ó, que a gente pode adicionar bordas ou remover de acordo com a seleção nossa. Esses aqui são parecidos com aqueles de tabela do Excel, tá? Eles fazem quase a mesma coisa aí, certo? Depois, ó, no grupo estilos, ainda dentro da página inicial, tá? Ele aplica estilos pré-definidos ao texto, ó. Tem estilos normal, estilo de título, de ênfase, tá? De citação. Isso aqui a gente vai utilizar bastante esses estilos prontos quando a gente for utilizar a referência, quando a gente for fazer sumário, tá? Se você aplica aqui já esses estilos a um texto, quando você cria um sumário, ele já automaticamente define esses sumários para você, certo? Já fala assim, ó, ele detecta lá qual que é o estilo de título e vai preenchendo o sumário, tá? Grupo de edição. Eles são edições rápidas do texto, como localizar, substituir e selecionar. Localizar, ó, Ctrl L de localizar, tá? Não é Ctrl F. Nos navegadores lá a gente usa Ctrl F, né? Que é o find, F de procurar, de buscar, find, tá? Find de encontrar. E Ctrl L aqui no Word, né? Nos aplicativos do Office, Ctrl L é de localizar. E o U de substituir, como o S já foi usado, né, lá no sublinhado, aí o próximo é o U. Então, Ctrl U, substituir, tá? E o selecionar não tem tecla de atalho, tá? É a setinha só mesmo, vai ter que ir na raça aí, beleza? Então, ó, já vi bastante questões perguntando sobre localizar e substituir, tá? Então, localizar Ctrl L dentro do Office, tá? Ctrl L e substituir Ctrl U, tá? Guardem essas teclinhas aí. Não tem problema que depois eu vou ter lá, a gente vai ter uma aula só com as teclas de atalho aí do Word, tá bom? Mas já tenho em mente que é interessante a gente ir gravando elas aí, beleza? A guia inserir. Ela permite a inserção de itens no texto, ilustrações, comentários, cabeçalho, rodapé, entre outras funcionalidades, tá? Então essa aqui é a minha guia inserir, certo? O que eu tenho nela aqui, ó? A gente pode inserir, ó, páginas, tabelas, ilustrações, né, suplementos, mídia, de acordo com o que eu falei para vocês. Então vamos grupo por grupo aí, tá? Lembra, o Word eu vou destrinchar ele inteiro aí, grupo por grupo aí, e depois aí no Excel e no PowerPoint a gente só vai no que tem de diferente. Então o Word aí ele é mais completo nessa parte das guias, né? Só que não vou ficar repetindo eles nos outros aplicativos, porque senão vão ficar aulas muito extensas dos outros também, sendo que a gente já viu e é recurso repetido, tá? Então nos outros lá só vou pegar o que tem de diferente, certo? Mas do Word, então, a gente pega tudo, tá? Grupo páginas, ó. Folha de rosto, a gente consegue colocar uma folha de rosto completamente formatada, diferente da formatação do meu texto, tá?
Página em branco, eu coloco uma página em branco nova no texto, não preciso ficar apertando Enter para ir para a próxima página, né? Eu sei que a maioria das edições a gente faz isso, né? Vai apertando o Enter até chegar na próxima página. Não, ó, posso colocar ela aqui. Quebra de página, ó, Ctrl mais o Return. Return lá é o de cima, o backspace, tá? Então Return ou backspace tanto faz. Ele inicia a próxima página na posição inicial. Então, ó, a gente pode ter um texto aí, quebrar ele em páginas ou seções, tá? Aí você colocou uma página, ela tá no meio da página, eu quero quebrar ela aqui, não quero que seja mais nada para baixo, né? Acabou esse capítulo, acabou alguma coisa. Eu insiro a quebra de página, ele vai lá para a próxima, beleza? O grupo tabelas, tá? Ele permite com que eu insira uma tabela ou desenhe uma tabela no meu documento. Próximo grupo, ilustrações. A gente pode colocar uma imagem de um arquivo do computador, né? O imagem permite isso. Imagens online, ó. Também é recurso novo aí, tá? É um recurso novo do PowerPoint, ó, do Word do 2016 para frente, né? Ele abre uma janela de busca no próprio Word para pesquisa no Bing por imagens, né? Por que a pesquisa no Bing? O Bing é o buscador padrão aí da Microsoft, certo? Então eu posso colocar aí imagens direto da internet no meu texto. Formas. A gente pode colocar as formas como retângulo, círculo, seta, símbolos explicativos, tá? Smart Art, a gente insere elementos para comunicar informação visualmente, né? São os organogramas, diagramas complexos. Gráfico, a gente pode inserir gráficos para ilustrar e comparar dados, né? Aí tem barra, pizza, linha, área de dispersão e outros tipos de gráficos aí. E o instantâneo, que ele insere uma imagem de qualquer programa que esteja aberto, ou ainda um recorte de tela. Funciona como print screen, tá? Só que aqui, ao invés de ele pegar uma tela inteira, ele permite com que eu pegue locais só da tela e já insira direto no meu documento do Word, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo minha dissertação da faculdade, né? Não da de especialização, mas da faculdade, eu usava bastante imagens, né? Só que eu tinha que ficar buscando a imagem lá no arquivo que eu queria, ficar copiando, tinha que colar ela no Paint, e daí do Paint eu salvava, vinha aqui no Imagens, né? No meu Word naquela época era 2007, tinha que vir no Imagens e inserir uma por uma, tá? Dava um trabalhinho. Se tivesse um instantâneo eu já colocava ali direto, certo? Ia ser muito mais fácil aí, tá? Grupo suplementos, ó, ele abre a Office Store, né, que é a loja do Office, para a gente encontrar suplementos aí. E os meus suplementos, ele insere algum suplemento e usa a web para aprimorar o trabalho, ou seja, coisas que você já pegou ali da loja, ele deixa com que você aplique no seu documento. E o grupo mídia, que é um grupo novo também, ó, vídeo online. Ele permite localizar e inserir vídeos de várias fontes online. Ó. Ele permite pesquisar vídeo no Bing, no YouTube, ou de um código direto de inserção de vídeo, tá? Mas, professor, peraí. O Word, ele não é para documento de texto? Sim. Só que, a partir de 2016, ele entende que esses documentos podem ser digitais também. Então, como os documentos podem ser digitais, eu posso sim inserir arquivos aqui do tipo mídia, né? Vídeos aqui. Dentro do próprio documento, ele pode daí fazer a execução de vídeos, tá? Opção nova aí a partir de 2016. Antes a gente não tinha, né? Então a gente pode trabalhar com documentos online, inclusive vídeos aí dentro do Word, tá? Antes a gente só conseguia no PowerPoint, agora a gente consegue no Word também. Bacana, tá? O grupo links, ó, a gente consegue inserir hiperlink, que é o Ctrl K, tá? Então aí K vem do link, né? A última palavra do link aí, o Ctrl K. A gente cria um link para uma página da web, para um documento ou para outra posição dentro do próprio texto ou programa, tá? Então eu consigo lá fazer, por exemplo, uma referência, eu coloco o link e falo assim, ó, vá para imagem tal, tá escrito lá. Aí quando eu clico no link, ele vai abrir lá no meu documento a imagem que eu coloquei de link ali para ele, tá? É um indicador que ele faz. Olha lá, indicador é um direcionamento para o link do documento, tá? Então, ó, eu coloquei lá dentro da imagem, ó, esse é o indicador do link tal. E o referência cruzada, ele se refere a títulos, imagens e tabelas no documento, inserindo a referência cruzada nele aí, para depois a gente inserir lá no nosso sumário, tá? O grupo comentários, ele adiciona uma anotação sobre uma determinada parte do texto, né? Então a gente pode colocar anotaçõezinhas ali, né? Voltando lá quando eu estava fazendo a minha dissertação, né, lá da faculdade, os professores colocavam bastante comentários, ó, tira essa parte, coloca essa parte, mas não editavam o texto, né? Então é legal a gente colocar comentários que são adicionais que a gente faz no texto
E depois a gente tem a opção de não imprimir esses comentários aí mais para frente, tá? Grupo cabeçalho e rodapé, ó. O cabeçalho, ele permite adicionar o cabeçalho no documento, que é a parte de cima, né? Rodapé, a parte de baixo. Número de páginas, eu vou poder inserir o número de página tanto lá no cabeçalho ou quanto no rodapé. Aí eu que vou escolher. O texto, ó, a gente pode inserir caixa de texto, partes rápidas, né, que são partes pré-configuradas, como campo, propriedade de documento, autor de títulos, que a gente pode ser reutilizado depois. Word art, que é aquele texto decorativo lá no documento, né? Letra capitular, é uma letra grande no início do parágrafo, que geralmente quando a gente tinha artigos em revistas, em jornais, né, a primeira letra assim para chamar a atenção, que era o início do parágrafo, era uma letra maior do que o resto do meu texto, né, do resto do capítulo. Então por isso que ela chama capitular, que ela é início de capítulo, tá? Então daí vem um textinho aqui e o resto do texto embaixo ali certinho, tá? Letra capitular. A gente pode colocar a linha de assinatura, que a gente vai inserir uma linha especificando onde que a pessoa deve assinar, tá? Eu sei que muitas vezes a gente pega a linha e vai colocando lá o underline, né? A gente aperta o shift lá, underline, 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 ela vai fazendo a linhazinha embaixo. Mas a gente pode fazer através da linha de assinatura, fica mais bonitinho, tá bom? Data e hora, a gente pode colocar a data e hora atual no documento, então às vezes eu coloco lá a linha de assinatura, peço para a pessoa assinar, depois coloco data e hora que esse documento foi confeccionado, tá? Aí a pessoa sabe de quando que eu fiz esse documento, né? Que ela não está assinando nada que é muito antigo ou nada que nunca teve data ali, pelo menos para ela, certo? E objeto, que a gente pode inserir outros documentos, outros arquivos que eu coloquei dentro do meu texto aí, a gente pode inserir outros tipos de objetos também, certo? Aí, ó, falando do grupo símbolos, a gente pode adicionar equação, ele adiciona equações no documento, como por exemplo, ó, a área é igual a πr ao quadrado, né? Isso aqui é a área do círculo, né? Ela é igual a πr ao quadrado, beleza? E símbolo, né? Aqui também pode colocar, por exemplo, a equação de Bhaskara, né? Ele já tem equações prontas aqui, é bem legal. E o símbolo, que ele adiciona símbolos que não estão presentes no teclado, né? Aqui eu coloquei um alfa aqui justamente de propósito, né? Isso aqui não está presente no meu teclado. Então, ó, ômega, alfa, né? Beta, delta, tudo que não está presente no teclado aí, você pode inserir através do símbolo, beleza? A nossa guia design. A guia design, ela vai trabalhar antes, né, do 2016, ela estava dentro do layout de página. Agora são duas guias diferentes, a design e a layout. Não tem mais a layout de página, tá? É design e layout. Então, o design, ele vai trabalhar com cor, tipo de fonte, efeito, espaçamento entre os parágrafos aí, tá? Tudo relativo à configuração de imagem mesmo do meu texto, né? A aparência do texto aí, certo? Então, olha lá, a gente tem, ó, ela é uma aba nova que contém funções para alterar o design do documento, né? Então, o desenho do meu documento, como cores, fontes, plano de fundo, funcionando da mesma maneira como no PowerPoint, tá? Então, o PowerPoint tem essa guia também aí. E o grupo formatação aqui, ó, tá? Formatação de documento, né? Ele tem o que, ó? Temas, que já são temas prontos, tá? Ele permite escolher um tema para dar ao documento um estilo, como se fosse lá uma apresentação do PowerPoint, né? O PowerPoint também tem seus temas pré-definidos. O Word também vai ter, tá? Só que daí é de documento de texto, não de apresentação, tá? Cores, ó, que eu posso escolher quais cores eu quero nesse tema. Ah, por exemplo, eu peguei uma cor que tinha laranja e amarelo. Eu não quero amarelo, eu não quero laranja, eu quero verde e o branco, eu quero verde e vermelho, tá? E assim você vai escolhendo. Fonte, ó, que daí você pode alterar as fontes do documento inteiro, né? Por exemplo, meu documento estava todo em calibre, né? Eu falei assim, eu não gosto da fonte calibre, quero ela em Times New Roman, né? Você coloca Times New Roman lá, beleza? Aí você que escolhe aí, certo? Cores e fontes dentro do design. Espaçamento entre parágrafos, que ele vai alterar o espaçamento entre a linha e parágrafo do documento inteiro, tá? Aqui a gente tem também a opção lá na página inicial, na guia parágrafos, que eu posso alterar o espaçamento entre os parágrafos aí lá. Efeitos, que ele vai alterar a aparência de objetos presentes no documento, né? Como, por exemplo, se eu tenho alguma imagem, se eu tenho alguma tabela, eu posso aplicar alguns efeitos e definir como padrão. Que daí você já pegou todo o design, fez tudo que você queria de alteração de cor, de fonte, de efeito, e você pode definir aquilo ali daí como padrão. A partir desse momento, todo documento que você iniciar vai ser com aquele tipo de cor, aquele tipo de fonte, tá? Padrão aí para que você definiu. O design, ó, onde a gente pode colocar, desculpa, o grupo plano de fundo, né?
Antes pertencia à aba layout de página, agora ela é design. Marca d'água, a gente coloca uma sombra aí, né, na minha página do texto, né? Aqui vocês vão ver na minha apresentação que eu tenho umas marcas d'água aqui escrito, ó, Estudinfo, tá? Que é o redondinho, 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 ela repetindo. É isso daqui que é a marca d'água, né? Pode ser uma imagem, pode ser um texto, que ele vem ali quase que apagado no fundo da minha página, mas é para definir alguma coisa, né? Aqui eu faço porque, como não é autorizada a cópia, tá? Aí se alguém for copiar, se alguém for imprimir, vai sair lá no fundo o Estudinfo, tá? A pessoa vai saber que pertence ao Matheus, beleza? Então a gente pode fazer isso de proteção, ou para falar, esse documento é do governo, alguma coisa assim. A gente coloca geralmente o brasão do governo federal lá atrás dos nossos documentos quando são documentos oficiais, tá? Cor da página, né? A página geralmente ela é em branco, mas eu posso alterar a cor dela. Ah, quero que a página em preto, né? Beleza, coloca ela preto, aí você vai digitar de acordo com o que você quer. Só que depois na hora de imprimir, lembra que ela vai imprimir tudo, a página inteira preta lá, né? A não ser que seja a folha sua seja preta, aí beleza. Então você vai gastar tinta pra caramba. Bordas de página, a gente pode colocar alegorias aí de borda, né? Pra deixar mais bonitinho, tem vários tipos de borda que fica legal. E a guia layout, ó, a guia layout, ela já vai me tratar o quê? Ela vai antes conhecida, né, que eu falei para vocês como layout de página, ela não possui as funções de temas e plano de fundo, que agora estão na aba design. Aqui a gente vai trabalhar com formatação de página, tá? Página por página do meu documento. Então aqui, ó, é página por página, tá? O primeiro grupo aí, o grupo configurar página. A gente tem o margens, né? Aqui ele vai selecionar o tamanho da margem do espaço entre o início daqui do documento na esquerda, o início dele na direita, o início em cima e o início embaixo, tá? Essas margens eu posso definir aí, tem vários tipos, né? Como margem grande, pequena, estreita, tá? Aí você pode também deixar personalizada, colocar o tamanho em centímetros que você quer aí, beleza? Orientação, ó, que ele altera entre retrato, né? Retrato na vertical e paisagem, que é na horizontal, tá? Então a gente pode ter tanto aí a orientação em retrato quanto em paisagem. Tamanho, ó, que a gente define o tamanho do papel, né? Pode ser carta, A3, A4, aí você que define, tá? Aqui a gente pode alterar, ó, um documento ele pode ter tanto na orientação retrato quanto paisagem, ó. Dentro dele pode ter várias folhas em retrato e várias em paisagem, tá? Aqui não pode, ele não faz o documento inteiro, é página por página. Mesma coisa o tamanho. Posso ter, por exemplo, minha capa, sei lá, em A3 e o resto do meu documento ser em A4, tá? Então eu defino o tamanho da folha de acordo com a minha página aí. Colunas, que eu vou dividir o texto em duas ou mais colunas aí, tá? Daí ele fica dentro do próprio texto, ele já faz a quebra de colunas, tá? Quem lê muito jornal sabe disso, ó, são os colunistas, né? Então cada matéria ali está dentro de uma coluna, né? Ou revista, né? Cada matéria dentro de uma coluninha, para ficar melhor de ler, ele não deixa na revista ele não deixa o trecho inteiro, né? Ele não ocupa inteiro. Ele vai dividido em colunas. Então fica um pedacinho da matéria aqui e outro lá. Cabe mais texto dentro de uma página só, né? Então aí fica bem legal. E as quebras, ó, que a gente pode adicionar página, seção ou quebras de coluna ao documento aí, certo? Quebra de seção, a gente usa muito, ó, falando das quebras aqui do lado, né? Tenho ele aqui, tá? As quebras a gente usa bastante quando a gente está fazendo numeração de página, né? Quando a gente vai pegar aí, por exemplo, voltando lá no meu caso da dissertação. Essas quebras eu posso utilizar para, por exemplo, né? Quero quebrar a minha seção, ele faz assim, ó, essa parte do documento faz parte de uma seção. Quando eu utilizo, ó, quero quebrar na próxima página, a partir daquela próxima página vai ser um outro documento, tá? É como se ele tratasse um outro documento dentro do mesmo. Então eu posso numerar aqui de um jeito e numerar ali embaixo aquela outra seção de outro. Isso aqui a gente faz, que eu falei lá da dissertação, né? Porque a gente não pode ter a numeração de página nem na primeira página lá que é o título, nem no sumário, né? E se eu não me engano, nem na folha de rosto, nem no sumário. Então são 3 páginas. Só que por padrão, o Word não deixa eu começar eu fazer uma parte sem número e começar a numeração em outra página. Quando eu insiro a numeração aqui dentro dele, ele só deixa pular uma página, tá? Daí ele pode iniciar na segunda. Só que 3, 4, 5 páginas sem número, e daí começar lá no número 6, por exemplo, ele não vai deixar. Aí eu tenho que quebrar a seção. Então eu falo, ó, essa primeira seção até o meu sumário não tem páginas, não tem número de páginas, e dali do sumário para baixo tem número de páginas, tá? Aí eu consigo trabalhar com edições diferentes dentro do mesmo documento, beleza?
E também, né, a gente tem as outras opções ali, que são dentro do layout, que a gente tem o número de linhas e a hifenização, tá? Que permite adicionar o número no início de cada linha do documento. E a gente permite ao Word também quebrar linhas entre as sílabas das palavras, né? Aí, em vez de ele pegar tudo e já ir pulando para a próxima, ele faz a hifenização, tá? Não é muito comum, porque o justificar ele já pega o tamanho completo aí da minha página, tá? Da minha página não, da minha linha, certo? A gente tem ainda ó, o configurar parágrafo, né? Que também está lá disponível na nossa página inicial, né? Mas que a gente já consegue fazer os recuos direto, ó. Recuar à esquerda, né? A gente consegue também, deixa eu pegar aqui o meu apontador, recuar à esquerda, recuar à direita, né? Antes de um parágrafo, ó, que ele dá aqui ó, o tamanho dele, depois de um parágrafo, que ele também dá o tamanho, certo? Então, ó, recuar à esquerda, ele move o lado esquerdo de um parágrafo em um determinado valor. À direita, move para o lado direito. Antes, ele altera o espaçamento entre os dois parágrafos, né? Adicionando o espaço antes do parágrafo selecionado. E depois é o mesmo processo, só que em vez de ele adicionar antes, ele adiciona depois lá. Beleza? O grupo organizar, ó. Esse grupo também aparece na nossa guia formatar, quando a gente seleciona alguma imagem ou objeto, tá? Então a gente consegue formatar ó, a posição do objeto selecionado, tá? A gente pode colocar ele para frente aqui, ele em volta do texto, colocar do jeito que a gente quiser. A gente pode fazer a quebra de texto automática, que ele vai alterar a forma como o texto vai ser disposto ao redor do objeto, né? A gente pode ó, avançar, traz o objeto para frente, recuar, leva ele para trás. O painel de seleção, ele vai mostrar o painel de seleção na minha lateral do Word ali, para eu fazer todas essas partes de selecionar, de alinhamento. Alinhar, quando a gente pode alinhar as bordas de vários objetos selecionados. A gente pode também centralizar ou distribuir uniformemente pela página, tá? Agrupar, quando a gente pode selecionar um ou mais objetos, né? A gente seleciona lá 3 objetos e a gente coloca agrupar. Quando eu clicar em qualquer um deles, ele já vai selecionar esses 3 objetos aí, tá? Esses 2 ou 3 objetos. Então, agrupar eu trato daí vários objetos como um único objeto, tá? É legal quando a gente quer fazer o alinhamento, alguma coisa, a gente pode tratar todos como um só e aplica o alinhamento em todos eles aí. Girar, que a gente gira ele em 90, 180 ou 270 ou faz a inversão, tá? Então são essas opções de objeto que a gente tem aí, beleza? Dentro das referências, ó. Referências são aqui tudo que a gente vai fazer com relação ao sumário, tá? Com relação às notas que a gente coloca de rodapé, nota de fim. Então, que faz referência a alguma outra coisa, tá? Então, as opções que a gente tem dentro da nossa aba referências aí. Dentro de referências, ó, a gente encontra opções para inserir, então, sumário, citar autor, bibliografia e outras funções do documento, né? É quase quando a gente está acabando ele aí, né? Quando a gente está criando um documento que precisa ser... Volto eu falar da minha dissertação, né? Então, a gente precisa colocar lá bibliografia, né? Ó, peguei essa parte aqui de tal lugar, peguei aqui essa imagem de tal lugar, a gente precisa fazer essas referências aí, tá? O primeiro grupo, ó, o grupo sumário, ele permite adicionar um sumário ao documento, né? Que é aquele primeiro local, né? Depois do título lá que a gente vê que é o índice, né? O índice ele tem lá, por exemplo, o título 1, ele é a introdução. Daí tem pontinho, 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 começa na página tal, né? Se vocês fazem, coloca o número 1, pontinho, 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 coloca o número da página, tá errado, tá? Porque depois, se você adicionar mais páginas, você vai ter que ir pegando uma por uma. Aqui ele já faz automaticamente, ó. Lembra lá na página inicial que eu tinha os estilos de título, essas coisas? Quando eu seleciono um título, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço um sumário, ó. Só a fim de ilustrar mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui o Word. Ó, vou abrir aqui um documento em branco. Aqui para vocês com um exemplo de sumário, tá? Vou fazer um textinho aqui. Coloquei lá, título 1. Fiz outro texto, ó. Com as letras também. Título 2, tá? Vou fazer aqui, ó, quero inserir uma nova página, tá? Vou colocar lá a página em branco, ela já abriu uma paginazinha para mim aqui. Vou colocar, esse aqui vai ser meu título 1, tá? Aí aqui, ó, vou pôr ainda você um pouquinho mais chato, ó. Título 2, e esse aqui, ó, título 3, tá? E vou colocar uma outra página em branco só para ilustrar mesmo, tá? Vou colocar lá a página em branco, veio aqui embaixo do documento, coloco, ó,
Esse aqui é o meu outro título da outra página, tá? Vou colocar lá, ó, que ele é só um título de nível 1, beleza? Aí, ó, vem aqui no início, né? Vou aqui bem no começo da página, início do parágrafo, e vou adicionar a página em branco, ó, que daí ele coloca a página antes. E vou lá no referências e vou colocar sumário, ó. E venho aqui, sumário automático, né? Posso escolher qualquer um deles aqui, eu vou colocar esse. Ó, ele já deu para mim, ó, na página 2 eu tenho esse, né? O título 2 é esse aqui. Aí, ó, na página 3 tenho esse, o subtítulo 2, subtítulo 3, né? Se você apertar aqui, ó, apertar o Ctrl e clicar, ele já vai direto para a página também lá, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Então é bem interessante da gente fazer, certo? E daí, ó que legal. Se eu alterar o nome aqui, vou deixar esse aqui só 1. E esse aqui vou deixar ele como 2, tá? Eu venho aqui no sumário, ó, se eu coloco aqui, atualizar sumário, olha lá, ó, ele já atualizou. Se eu colocar aqui como a SADF, ó, e esse aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou atualizar o sumário, ó, ele já colocou para mim. Agora, pera aí que eu adicionei todo o texto, esse aqui foi parar lá na página 2, tá? Vem na página 2 aqui, vem, ó, atualizar sumário, vou colocar atualizar o índice inteiro, né, porque ele mudou, olha lá, ó. Página 2 tem o ASDF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi parar lá na 4, beleza? Então a gente já vai fazendo o sumário de maneira automática. A gente só precisa atualizar quando a gente faz a alteração aqui dentro do documento, beleza? Então é mais simples aí do que ficar adicionando o nome, pontinho, pontinho, pontinho. Porque a hora que eu mudo aqui, eu tenho que mudar tudo lá, beleza? Esse aqui é um exemplo do sumário. A gente pode adicionar texto, né, no parágrafo atual, como uma entrada de sumário. A gente pode atualizar o sumário, que eu mostrei para vocês, né, que todas as entradas vão indicar o número de página correto. Inserir nota nos rodapés, né, nota de fim, a gente pode ir para a próxima nota de rodapé, mostrar nota de rodapé, ó, inserir nota de rodapé, Alt Ctrl F, não é comum, tá? Inserir nota de fim também não é comum, Alt Ctrl D. Nunca vi nenhuma questão perguntando sobre esses daqui. Se vocês já viram, deixa aqui nos comentários embaixo, né? Fala de qual banca que era, de qual ano que foi, que eu vou dar uma olhadinha lá para vocês, tá? Próxima nota de rodapé, mostrar notas, né? Que ele rola o documento para mostrar onde as notas de rodapé ou fim estão localizadas. Um grupo novo, que é o pesquisar, que ele faz pesquisa inteligente. Ele vai pesquisar online resultados sobre o texto selecionado, consultando imagens, definições e outros resultados aí. Então é como se fosse uma busca que ele faz, né? Caso eu queira, já usei muitas palavras iguais, eu quero substituir por outra parecida, né? Ou quero imagens sobre aquela palavra que eu pesquisei. Ele deixa eu fazer essa pesquisa inteligente, tá? O grupo citações de bibliografia, onde eu posso inserir citação, né? Que daí eu cito um livro, revista, jornal como fonte de documento. E o Word vai formatar de acordo com o estilo selecionado. Gerenciar fontes bibliográficas. Aí você pode colocar uma lista, ó, né, de todas as fontes citadas no documento. Então, daí quando você coloca essa lista, quando você põe lá o inserir citação, você já pega direto dessa lista aí, não precisa ficar escrevendo, tá? Você só faz uma vez. Bibliografia. Ele adiciona uma bibliografia que lista todas as fontes citadas no documento. Então, quando você colocou todas as fontes lá, ele já vai citar para você de maneira automática essa bibliografia aí, certo? O grupo legendas. O grupo legendas, ele vai permitir com que eu insira legendas em uma imagem, né? Aqui a gente faz com um banco de imagens, tá? Coloca a legendinha embaixo lá da imagem, a gente coloca índice de ilustrações. Lembra que a gente fez o sumário de texto? A gente pode fazer um sumário só com ilustrações também, né? Quando eu estava fazendo lá a minha dissertação na faculdade, eu tinha que colocar lá a legenda nas imagens, depois fazer um índice, né? De quantas imagens tem, qual que é o nome dela, né? Da onde eu peguei. Então lá tinha que ter também como se fosse um sumário de imagem aí, tá? A gente pode atualizar a tabela, que ela atualiza o índice de ilustrações, de modo a incluir novas entradas no documento, ou todas as entradas, né? Referência cruzada, onde a gente se refere a itens como títulos, ilustrações, tabelas, inserindo uma referência cruzada, como vá para a página 2, ou consulte a figura 3. Também presente lá na aba inserir através do links, tá? Referência cruzada, ela vai encontrar dentro do links lá também, certo? Grupo índice, marcar entrada, né? Que inclui o texto selecionado como o índice do documento. Então, eu coloquei lá, ó, esse pedaço aqui, ele é meu índice, tá? Ele já vai aparecer lá no sumário automaticamente. Então, eu posso colocar índices além de títulos lá no meu sumário de maneira manual aqui, tá? Só que através lá dos estilos é mais fácil,
tá? E atualizar o índice, de modo que todas as entradas sejam exibidas com o número de página correto. Mesma coisa com o sumário, tá? Só que aqui com o índice de ilustrações, o índice de imagens, tá? Que a gente pode fazer aí. Beleza? São coisas parecidas, né? Só que com objetos diferentes. Um é com texto, outro com ilustrações, certo? O correspondências, a aba correspondências, aqui a gente vai encontrar todos os recursos, né? Para a gente criar envelopes, etiquetas e fazer a mala direta, tá? Então, ó, ela contém as funções utilizadas para criar e-mails, envelopes e cartas que podem ser enviados para um grupo de pessoas, né? A gente pode enviar através do nosso software de correio eletrônico, como o Outlook Express ou o Mozilla Thunderbird, tá? Ou o Apple Mail aí, tanto faz, beleza? Primeiro grupo, o grupo criar, ó, permite criar envelopes, né? Que eu crio e imprimo envelopes. Etiquetas, crio e imprimo etiquetas. Grupo iniciar mala direta. Aqui, ó, a mala direta, ela funciona como? Eu tenho um documento padrão, tá? E eu pego lá os destinatários de uma outra fonte. Pode, por exemplo, ser uma lista de destinatários de uma tabela do Excel. Aí essa lista de destinatários tem lá, por exemplo, em uma coluna o nome das pessoas, em outra o telefone, em outra o e-mail, em outra o endereço, tá? O mala direta, eu posso colocar assim, ó, prezado, e coloco assim, ó, o campo nome, tá? Então, se eu tiver 50 pessoas lá, 50 nomes, 50 linhas dentro da minha tabela do Excel, que eu tenho lá cada linha com o nome de uma pessoa, né, na coluna nomes, ele vai me fazer 50 documentos com aquele padrão, só vai mudar a variável nome. Por exemplo, o primeiro nome é Matheus, então prezado Matheus. O segundo nome lá é Juliana. Então lá, prezado Juliana, né? Daí você coloca prezado entre parênteses o A, né? Para daí pegar todos, né? E daí se for, por exemplo, quando eu falei envelope, ele consegue fazer também. A envelope, cada um ele coloca o nome e o endereço da pessoa. Para e-mail, cada um ele coloca o nome e o e-mail da pessoa, tá? De acordo com o número de destinatários que eu tenho dentro da minha tabela, dentro da minha fonte externa, tá? Dentro da minha lista aí, certo? Então, ó, iniciar mala direta. Ele permite criar uma carta, modelo para ser enviado ou impressa várias vezes para destinatários diferentes, né? Quando você recebe a carta do banco lá com o seu nome certinho, bonitinho, não é que veio pessoal não, tá? É que o banco tem uma base de dados lá que tem o seu nome. Tem o nome de todos os clientes dele. Então ele fala assim, ó, parabéns, querido cliente, daí coloca o nome, né? Você fala, ó, que legal, né? Colocou meu nome certinho lá, veio especialmente para mim. Não, tá? Tem tudo lá pronto. Então imagina se eu fosse fazer um por um, dá trabalho, né? Selecionar destinatários, a gente vai escolher uma lista de pessoas para as quais a gente pode enviar a carta, né? A lista pode ser uma fonte externa, como eu já falei para vocês, como um arquivo de Excel, lista de contatos do Outlook, ou a gente pode digitar no próprio Word, tá? Geralmente a gente não digita, mas se for uma lista pequena você pode fazer aí, sem problema nenhum. Editar a lista de destinatários, onde eu posso alterar a lista, né? Escolher para quem eu quero enviar e para quem eu não quero. Então a gente pode fazer essa operação aqui através do lista. Ele não está habilitado porque eu não estava fazendo nenhuma correspondência, tá? O gravar e inserir campos, ó. Aqui, ó, são os campos que eu falei para vocês, né? Que são aqueles identificadores que ele coloca para, por exemplo, campo nome, campo endereço, campo telefone. Ele vai ser preenchido de acordo com a minha lista de destinatários lá, tá? Então, ó, tem bloco de endereço, que eu vou colocar a linha de endereço, linha de saudação, ó, que é o prezado, não sei o que. Inserir campo de mesclagem, ó, tem um campo a mais que é o e-mail, vou colocar lá, ó. Ah, você que tem o e-mail, daí coloca lá na frente o campo e-mail. Então ele vai fazer todo o que eu tenho dentro da lista lá dos destinatários, tudo que for e-mail, ele vai colocando ali, um por um, certo? Então é bem legal da gente fazer também. Regras, ó, tá? A gente especifica regras para adicionar o recurso na tomada de decisão à mala direta. Exemplo, pode usar o se, o então e o se não para verificar o endereço destinatário e mostrar o número de telefone local para destinatários do mesmo país e um número diferente para internacional. Daí você fala assim, se o cara for do Brasil, então coloco o DDI 55, né? Se não, se ele for dos Estados Unidos, coloco o DDI 1, né? Então, se for do estado de São Paulo, o DDD é 11. Se não, se for do Rio de Janeiro, o DDD é 21, tá? Da cidade do Rio de Janeiro, não do estado, tá? Cidade de São Paulo, DDD 11, Rio de Janeiro, DDD 21, certo? E assim vai, de acordo com o que você quiser. E coincidir campos. Vai informar o Word o significado dos vários campos da lista de destinatários, tá? Daí você já coloca lá, ó, esse campo aqui, nome, ele se refere ao nome do usuário.
esse campo e-mail se refere ao nome de e-mail, né? E assim vai, tá? Você vai fazendo, certo? Então, ó, não sei se vocês costumam utilizar muito, mas antigamente o pessoal usava bastante correspondência de mala direta. Hoje, como tem vários aplicativos na internet que a gente pode dar uma listinha, ele já faz pra gente, né? É como se fosse esse recurso, a gente acaba não utilizando muito. Mas, quer fazer envelope, convite aí, né? Pode fazer através de uma mala direta sem problema nenhum, tá? Através lá da nossa guia correspondências dentro do mala direta. E a gente tem também daí a opção de visualizar os resultados, né? Que ele vai substituir os campos pelos dados reais da lista. Então, quando tiver nome, né? Por exemplo, tem 50 nomes, ele vai dar aqui, ó. Tenho 50. Ele vai dar o primeiro nome lá, lembra que é Matheus? Então ele vai dar, ó, prezado Matheus. Quem que é o segundo? Clico aqui, ele vai para o segundo. Prezado, taranã. Terceiro, prezado outro. Aí, aos 50, vem aqui, ele vai para o final. Prezado, taranã. E daí acaba, tá? Localizar destinatário, ó. Que daí eu posso ir lá, eu sei o nome da pessoa, é Matheus, eu quero localizar ele, coloco lá, ele vai dar, ó, Matheus aqui tá no número 5. E daí a gente pode verificar tudo sobre ele aí, certo? A verificação automática de erros, ele vai verificar se algum campo representa referência inválida, né? Por exemplo, eu coloquei e-mail, mas não tem arroba. Coloquei o telefone, mas não tem o número de caracteres específico do telefone, né? Que ele tem, acho que são, se eu não me engano, são 9 números, né? Ah, esse aqui tem 5, então não é telefone, tá algum erro aí, beleza? E o grupo concluir, daí ele vai fazer a conclusão e vai mesclar todos os dados ali na minha mala direta, ou seja, ele vai fazer daí as 50 páginas e já vai deixar pronto para eu fazer o que eu quiser, beleza? Então, que eu falei 50 páginas lá porque eu tinha 50 destinatários. Se eu tiver 100 destinatários, 100. Se tiver 5, 5. Se tiver 1, 1. Se tiver 2, 2, tá? E assim vai de acordo com o número de destinatários seu. O revisão, que é uma das últimas partes aí que a gente faz de texto, né? Que a gente vai verificar como que tá, né? A revisão é depois que o texto está pronto, eu vou verificar como que ele tá ali de escrita, como que ele tá de referência, está tudo certinho ali dele, né? Então, ela tem as principais funções para a gente finalizar o documento: inserir anotações e fazer alterações gramaticais ou traduções. O grupo revisão de texto, ó, tá? Esse aqui eu já vi cair bastante, esse primeiro aqui, ó, que é o ABC e o sinalzinho aqui o tiquezinho, né? Que é a ortografia e gramática. A tecla de atalho F7, tá? Já vi bastante questões pedindo isso daqui, ó. O que ele faz? Executa a verificação ortográfica e gramatical, de acordo com o meu idioma, tá? Então tá lá em português, tem palavras que ele já reconhece no meu dicionário, tem palavras que não, tá? Por exemplo, o nome próprio, às vezes ele não reconhece, meu sobrenome mesmo, que é KVS, ele dá como erro. Então você tem que verificar se é erro mesmo, tá? Dicionário de sinônimos, que é o Shift mais F7. Quando a gente está fazendo um texto, volto eu lá na dissertação, né, que é onde eu mais utilizei o Word aí, mais essas partes, né? Se a gente repetir muito uma palavra, fica chato de ler, né? Fica repetitivo. Aí então o dicionário de sinônimos já me dá, ó, uma opção, ó, você quer repetir essa palavra aqui, quer substituir essa palavra por outra, né? Eu tenho essas opções aqui que falam a mesma coisa, tá? Então a gente pode fazer essa substituição através do dicionário de sinônimos. Contar palavras, né? Que é saber o número de caracteres, palavras e linhas e parágrafo do documento, tá? Então lá, que nem, por exemplo, o resumo, eu só podia colocar no máximo 250 caracteres, né? Desculpa, 250 palavras. Então, né, eu tinha que fazer essa contagem aí para saber se tinha passado ou não, né? Alguns lugares aí tem esse limite, né? Algumas coisas que a gente faz, tá? Então, é interessante aí para a gente fazer isso. O grupo acessibilidade, que é um grupo novo, tá? Que ele vai verificar a acessibilidade, ele permite inserir alternativas de fonte, cor e tema do documento, tornando mais acessível para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Por exemplo, né, a pessoa ela não enxerga o azul e tem cores azuis no meu texto lá. Então eu posso aqui na acessibilidade, ó, altera a cor azul para a cor vermelho, tá? A pessoa não vê vermelho, então altera para outra cor, tá? Ou a pessoa, essa fonte é muito pequena, né? Então eu vou alterar esse tamanho de fonte que é 12 para a fonte tamanho 30, tá? Aí a gente pode ir fazendo de acordo com o que a gente quiser. Então são formas da gente verificar a acessibilidade e criar alternativas para que o documento seja visualizado por qualquer pessoa, tá? O grupo idioma, a gente pode traduzir o conteúdo para um idioma diferente utilizando o serviço online do Microsoft Translator, né? Hoje o Microsoft Translator ele está bem avançadinho, tá? Antigamente ele dava ao pé da letra assim, né? É a mesma coisa que o Google Translate antigamente, né?
você colocava lá uma frase do inglês para o português, ele ia ao pé da letra. Hoje não, hoje ele já interpreta, dá, ó, você quis falar isso, você quis falar aquilo, tá? Aqui também ele já faz uma tradução aí meio que automática e ok, tá? Ainda você tem que dar uma verificadinha, porque de vez em quando ele traduz algumas coisas que não vai fazer muito sentido, né? Mas já dá uma ajuda boa aí na hora da tradução, né? Idioma, que ele vai escolher o idioma para as ferramentas de revisão de texto, como ortografia e gramática. Lembra que por padrão é português do Brasil, tá? Se você quiser, quero verificar o texto em inglês, aí você tem que mudar lá, aqui dentro do idioma, para inglês e fazer a verificação de ortografia e gramática de novo. Comentários, né? Que ele está também lá no grupo inserir, a gente pode colocar comentário. Então, ó, novo comentário, adiciona comentário sobre a seleção, né? Exclui aquele comentário anterior. Se tiver um comentário antes, ele vai para o comentário de antes. Próximo, ele vai para o próximo comentário. E mostrar comentário, que ele vai mostrar todos os comentários ali na barra lateral do meu Word, tá? Então, eu posso navegar por todos eles ali, que ele já vai direto para a página, para o local onde está esse comentário, certo? A gente também pode fazer os controles, né, que é controlar as alterações feitas no documento, incluindo inserções, exclusões e alteração de formato, de formatação, né? A gente pode fazer essas alterações aí, ó. Tem um documento, fiz alterações, vou fazer um controle dela aqui, ó. Será que tá ok? Será que não tá? Né? Aqui você pode fazer esse controle. Exibir para revisão, né? Então vai escolher a forma de exibir as alterações propostas no documento, né? Mostra os documentos com todas as alterações propostas incluídas, né? E ele mostra o documento original antes da implementação das alterações. Então, por exemplo, eu quero fazer isso, só que daí eu fiz uma alteração aqui. Então vamos ver se é isso mesmo, né? Você vai é uma revisão mesmo, né? Você vai, será que é isso? Será que não é? Tá? Você vai vendo essas revisões aí e vai aceitando ou não. Pode fazer as marcações, né? Que mostra as alterações que foram propostas. O revisão, onde vai mostrar as alterações de uma janela separada, tá? Ele vai abrir uma janela separada ali para você e falar assim, ó, a gente vai fazer essas revisões que esse documento está de um jeito, ele vai ficar assim, tá? Então a gente pode fazer de acordo aí com a nossa janela. Alterações, a gente aceita a alteração atual, rejeita, anterior, ele vai exibir a alteração proposta anteriormente, a próxima, ó, tava uma cor desse jeito, vou mudar ela para azul, tá? Só que eu tenho uma proposição também para fazer ela próxima cor ser verde. Aí você altera aí, aceita ou rejeita, tá? O comparar, onde a gente pode comparar, né, ou combinar várias versões do documento. Então, essa parte do documento aqui tá de um jeito, essa tá de outro. Quero juntar as duas. Posso fazer aqui na minha comparação. O proteger, aonde eu vou fazer o bloquear autores, né? A gente pode fazer, só tais pessoas podem editar. O restringir edição, né, que vai restringir como as pessoas editam ou formatam partes específicas do documento. Não é igual lá no arquivo que a gente tem o proteger documento. O proteger documento lá no arquivo, ele protege o documento inteiro. Aqui, eu só vou proteger partes específicas do documento, tá? O grupo tinta, que é um grupo novo, que ele permite inserir traços a caneta ou a mão livre, né? Quando você está utilizando aí um tablet, que você tem a canetinha para desenhar, ou está utilizando uma mesa de digitalização, você pode colocar, tá? Ocultar a tinta, que daí você, fiz anotações, fiz risco no texto lá, né? Fiz uma escrita, eu aperto esse botãozinho, ele vai ocultar tudo que eu fiz de escrita. E o OneNote, que é um grupo novo também, que ele faz anotações vinculadas. Cria ou abre anotações sobre o documento dentro do OneNote. É como se fosse um bloco de notas, só que ele vai fazendo todas as anotações do documento dentro aqui do OneNote, tá? Ele é um pouquinho mais completo que o bloco de notas aí e permite já com que as anotações venham para documentos tanto do Word, quanto do Excel, quanto do PowerPoint, tá? Documentos do Office aí, beleza? A guia exibir. A guia exibir aí vai ser o método como o meu documento vai ser exibido, tá? Tanto aqui na minha leitura, quanto na minha exibição se eu colocar ele em tela cheia aí, tá? Então, aba exibir contém os métodos de exibição em tela para o documento. Alguns recursos novos, né? Ferramentas de aprendizagem no grupo avançada, permite com que o seu dispositivo leia o texto em voz alta. A movimentação de páginas, a gente pode alterar no método como as páginas são movimentadas na vertical ou na horizontal, né? Que é aqui, vertical ou lado a lado, tá? Temos também aqui os modos de exibição, tá? São o modo leitura, o layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho, tá? Esses são os modos que podem ser exibidos aí durante a leitura de um documento. Também a gente pode mostrar a régua, as linhas de grade e o painel de navegação, tá?
Eu vi uma questão perguntando uma vez sobre a régua do Word, tá? Então, ó, ela perguntava, né, qual que é o nome desses desenhos aqui, né? Então, ó, esse primeiro aqui é o meu recuo à esquerda, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, recuo à esquerda. A gente tem o final da página, né? Recuo à direita. A gente tem o recuo da primeira linha, que é o início do parágrafo, tá? Tabulação esquerda, ó, que é como se fosse um Lzinho. Um Tzinho virado de ponta cabeça, que é o centralizado, né? A tabulação direita e a tabulação decimal, tá? E a barra aqui, ó, certo? São esses tipos aí de tabulação que pode aparecer dentro da minha régua aí, tá? Então, ó, recuo à esquerda, primeira linha, recuo à direita, tá? E as tabulações aí, beleza? A gente tem, ó, de acordo com o objeto, quando a gente insere no Word, né, a gente abre um novo menu dele aqui, ó, que é o menu ferramentas, né? Ferramentas de imagem. Ele vai abrir a ferramentas de imagem e vai ter uma aba formatar. Então essa aba é exibida quando a gente adiciona imagens, né, no nosso texto aqui. Quando é texto, ela tem algumas variações. Desculpa. Quando são outros objetos, ela tem algumas variações aí, tá? Por exemplo, de imagem, ele vai permitir, ó, remover o plano de fundo, fazer correção, né? Alterar a cor, ó, quero deixar ela com uma escala em verde, uma escala em preto e branco, né? Compactar, alterar, redefinir, colocar efeito artístico, ó, colocar bordas ou alguns estilos de imagem, ó, né, layout dela, a posição, a quebra que a gente tinha lá no organizar, né, ó, de novo que submenu organizar, o alinhamento, o painel de seleção, girar, recortar, né, às vezes a imagem está muito grande, eu quero cortar, quero dimensionar um tamanho específico dela, tá? Então aqui, ó, no imagem a gente tem essas opções aí, certo? Quando a gente está trabalhando com desenho, desenho são as formas que a gente coloca, tá? Então ele deixa, ó, editar a forma, desenhar uma caixa de texto, ó, tem as formas mais comuns usadas. Quando você clica aqui, ele abre todas as formas, tá? Preenchimento dela, qual cor que vai ser o preenchimento, só o contorno dela, se eu quero um contorno diferente, eu já tenho estilos pré-definidos, tá? Efeitos da forma, se eu quero colocar em 3D, se eu quero colocar sombra ou não. Estilos de word art, ó. Então, ó, preenchimento do texto, quando eu coloco o texto ali dentro, contorno, efeito, alinhamento dele, ó, né, que eu posso colocar ele na vertical, ou desculpa, o centralizado, alinhamento dele acima, abaixo, tá? Direção, aí sim é vertical, horizontal. Criar vínculo, ó, que eu posso colocar links dentro do texto, né? Que daí cria um vínculo com alguma outra parte do meu documento. Posição, quebra de texto, ó, tudo isso aqui que eu tenho lá na imagem também, ó, tá? Só não vou ter o recortar, né? Porque eu não consigo recortar o texto porque ela é uma forma já pré-definida juntamente com um texto ali dentro, tá? Quando eu insiro um gráfico, ó, ele é bem parecido aí com os gráficos do Excel, né? Ele vai abrir duas abas, ó, a Design e a Formatar. Design é tudo que vai aparecer ali no meu gráfico, né? As partes coloridas, como que eu vou colocar ali a disposição do meu plano de fundo, né? Se eu vou alterar alguma cor, se eu vou mudar o layout dela, né? Fazer todas essas edições aí possíveis, tá? Alterar o tipo de gráfico, selecionar os dados, editar os dados, né? Alternar entre linha e coluna. Aí dentro do formatar, ó, a gente tem aí toda a parte alegórica, né? Que é formatar seleção, colocar aqui ó, o preenchimento da forma, contorno, efeito. Toda aquela parte que a gente tem também ó, do objeto, tá? A gente tem aqui, ó, que é o organizar, os estilos, o tamanho, tá? A gente também pode trabalhar com os gráficos. Então os gráficos têm as mesmas opções aí, tá? Da parte de formatar do que os outros. Ele só tem essa parte de design a mais. E uma opção bem interessante lá dentro da nossa guia arquivo, tá? É a parte de impressão de documentos. Eu já vi algumas opções aí de impressão de documentos que são cobradas em questões, né? Eu já vi isso daqui, ó, para imprimir páginas, né? Ele fala assim, qual é o separador aqui para imprimir de tal até tal ou para imprimir de uma até de uma e outra, né? Aqui, por exemplo, para imprimir página 3, 5 e 7, a gente digita 3.5.7. E de 3 a 7 é o 3 até a 7, tá? Então aqui são os tipos de impressão. Além da gente poder redefinir as margens, o tamanho do papel, a minha orientação aí da página, né? Retrato ou paisagem, né? Se eu quero imprimir um lado, se eu quero imprimir os dois lados, se eu quero imprimir tudo, se eu quero imprimir só as páginas pares, só as páginas ímpares, tá? Ele deixa essas opções aí para mim, beleza? Então,
essas são as opções aí que a gente tem dentro do nosso Microsoft Office Word, tá? Ele é bem completo aí. Cuidado com os botões, com os desenhos aí quando está trabalhando com questão de Word, porque ele geralmente pega, ó, esse botãozinho, qual que é o nome dele, né? Qual grupo ele pertence. Então aí tenham em vista, façam bastante questões aí de Word, que vocês vão pegar mais ou menos o jeito que são feitas essas questões, o que ele pede, tá? É um pouquinho diferente das outras questões aí quando a gente trabalha com a parte de informática, tá? Mas também bem simples, tá tudo aqui. A gente vai ter as outras aulas tópico por tópico, falando de cada uma das abas, tá? Então ficou com dúvida em alguma aba, tá com dúvida na outra, vai lá nos tópicos, nas outras aulas a gente vai ter tópico por tópico, beleza? Assistam vocês assistiram essa aula inteira, assistam todas as outras também, mesmo que não tenha ficado dúvida para fixar melhor, tá? É muito importante a gente assistir todas as aulas para fixar o nosso aprendizado aí da informática, beleza? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, tá? Entra lá, a gente está fazendo correções aí diariamente tem aula, ele é gratuito, você pode entrar lá, conversar comigo, tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas com os outros alunos, né? E colocar também lá as questões para a gente ir resolvendo, tá ok? Então, vejo você na próxima aula aí, vejo você no nosso grupo também, bons estudos e bora gabaritar a informática.